Eu quero saudar a você, querido professor, querida professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, com a paz do Senhor Jesus. Estamos adiante de nós com a quinta desta série de lições no Evangelho de João, e esta é intitulada A Verdade que Liberta. E este título e este tópico é algo interessante, você vai ver que no estilo de roteiro de aula que nós proporcionamos e compartilhamos com você, nós vamos trazer uma dinâmica que vai aprofundar e nos dar um entendimento um pouco mais amplo, mais objetivo deste tema que é tão interessante para os nossos dias. E por isso eu quero compartilhar com você este roteiro de 3 tópicos e 3 subtópicos que está disponibilizado gratuitamente para você aqui na descrição deste vídeo, naquele maisinho ali do seu lado direito, não é, que você vai encontrar, ali vai abrir a descrição do vídeo e você pode encontrar o link do roteiro de estudo para esta aula. E este roteiro é um paralelo do estudo da lição do comentarista, mas que traz, como nós dizemos, esta dinâmica mais aprofundada e mais pedagógica para uma turma que caminha bem, que quer crescer no conhecimento de temas como esse. Nós temos também no nosso canal, em este trimestre, não é, as classes simplificadas, que são aulas não que nós deixamos de ensinar na profundidade, mas não necessariamente também damos tantos exemplos, nem nos aprofundamos demais, mas trazemos o ensino e trazemos também alguma apreciação prática, extremamente prática, porque aqui também trazemos colocações de aplicação da lição, mas lá mais prática e mais própria para as pessoas que estão crescendo na fé, estão aprendendo talvez um nível diferente daquele que nós compartilhamos aqui. Portanto, os 3 tópicos desta lição intitulada A Verdade que Liberta são estes. O primeiro, a verdade de Deus é conhecida. Segundo, a verdade de Deus é superior. Terceiro, a verdade de Deus liberta. Com estes 3 tópicos, nós vamos entender e defender esta verdade, este título, este ensino que está baseado aqui no texto de João, né? Capítulo 7, nos versículos que aí estão propostos para nós. Em primeiro lugar, então, a verdade de Deus é conhecida. Conhecida seguramente por 3 coisas. Em primeiro lugar, conhecida pela doutrina. Trata-se da revelação escrita. Em segundo lugar, ela é conhecida pelos sinais, eles são maiores e impossíveis. E em terceiro lugar, ela é conhecida por evidências, as quais são irrefutáveis. Então, quando nós dispomos para você estas 3 maneiras de conhecer a verdade de Deus, nós estamos dizendo que dentre estas 3 coisas, nós, como seres humanos, podemos afirmar que Deus nos fez saber algo como sua verdade. Ora, sem a palavra de Deus, que é o primeiro tópico, conhecida pela doutrina, revelação escrita, portanto, para nós hoje já temos completa e já temos escrita, impressa em nossas mãos, nós temos todo o conhecimento de Deus, mas dentro dela, ela mesmo nos diz de 2 outras maneiras que os homens, mesmo que desconheçam esta revelação escrita, podem chegar a algum conhecimento da verdade de Deus. Portanto, este se torna um tópico muito interessante, porque nós concluímos já de princípio que a verdade de Deus, ela é muito conhecida pela sua palavra revelada, mas ela é parcialmente, há uma possibilidade de pessoas que não entram em contato com esta palavra em princípio e possam descobrir alguma verdade de Deus e com certeza querendo Deus e aquilo que a palavra nos diz que nós façamos, tomamos parte desta missão, que nós possamos evangelizar esta palavra para que a obra, o conhecimento agora no sentido de relacionamento com Deus seja trazido para todos os seres humanos. Mas vamos ao primeiro tópico que já mencionamos, ele conhecido pela doutrina, a revelação escrita. Diz João 7:17 o seguinte: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Este versículo foi tirado do texto aí da nossa leitura bíblica em classe. E trata-se de uma defesa de Jesus, a acusação das pessoas em relação a Jesus
é que a sua doutrina, ou o que ele fazia, era dele, era manipulação, ele estava com seguidores para ele mesmo, o que ele tinha era blasfêmia, enfim, uma série de acusações, não querendo crer naquilo que Jesus estava lhes trazendo, a revelação de que ele era o Filho de Deus, de que ele vinha da parte de Deus com uma missão de Deus. E parte dessa defesa está no versículo que eu li, é o segundo dos versículos do texto aqui da leitura bíblica, e ele diz, Jesus agora no versículo anterior, que a doutrina dele não é dele, mas daquele que o enviou. Ora, como ele está dizendo que foi enviado por Deus Pai, então ele diz com segurança para aqueles que os questionam, né? Diz, olha, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou não, se eu falo de mim mesmo. O que isso quer dizer? Os judeus eram um povo educado, conhecedor da doutrina de Deus. O que é a doutrina de Deus? O caminho de Deus pela lei. A doutrina é a maneira de conduta, desde as coisas humanas a espirituais, que Deus propõe para os seus, para aqueles que querem viver segundo o seu querer, tê-lo como Deus de suas vidas. O povo judeu, historicamente, era este povo que Deus revelou-lhe a sua doutrina. Amém? Nós ouvimos na maior parte das vezes a palavra lei, mas aqui você veja que Jesus chamou de doutrina e os judeus entendiam do que ele estava falando. Estamos juntos? Glória a Jesus. Ora, então, a defesa de Jesus, ele disse, olha, se alguém quiser fazer a vontade daquele que me enviou, e eles estavam entendendo que ele estava querendo dizer que era Deus Pai. Aí ele disse, vocês vão reconhecer pela mesma doutrina. Porque se o que eu ensino, se o caminho do que eu falo, se a virtude daquilo que eu estou trazendo é a mesma dele, você vai saber e julgar se eu estou falando de mim ou se eu estou promulgando aquilo que vem de alguém que supostamente vocês já conhecem. Quantos podem dizer amém? Então, a verdade de Deus, ela é conhecida pela doutrina, por aquilo que foi escrito. Para os judeus, neste caso foi um exemplo mais próprio para eles, pelo que Jesus falava, e eles já conheciam os escritos da parte de Deus, que era o Antigo Testamento, eles chegariam à conclusão de que Jesus está fazendo a vontade do Pai, está seguindo mesmo o princípio das pregações do entendimento e da verdade que já foi revelada por Deus Pai. João 17:17, o texto diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Veja que agora Jesus, no capítulo 17 de João, já está no fim de seu ministério e ele está agora, neste momento, orando pelos seus discípulos que ele vai deixar, porque em breve ele vai partir, não é isso? E nesta oração linda que nós conhecemos, todo o capítulo 17 de João, ele diz ao Pai, pede, santifica-os na verdade. Então a verdade é algo que pode operar na vida do crente e Jesus aí mesmo descreve, explica a tua palavra, ou seja, a palavra do Pai, a revelação do Pai é a verdade. Então nós somos santificados. O poder de Deus é manifesto. Nós conhecemos a verdade porque a palavra de Deus, a revelação escrita de Deus que hoje nós temos é a verdade. Então a verdade de Deus é conhecida pela doutrina, pela revelação escrita. Já falamos dos judeus, agora Jesus fala a mesma palavra em relação à igreja, aos discípulos que dariam continuidade ao evangelho. Também temos Jeremias, capítulo 1, versículo 12, que diz, e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então nós vemos que este livro, estas palavras, aquilo que Deus prometeu para um futuro, algumas coisas foram já cumpridas, outras estão por se cumprir. Deus diz que Ele, como Senhor soberano sobre todas as coisas, Ele vela, Ele toma conta. Nenhuma palavra de Deus cai por terra desatendida. Ele vela para cumprir. Ou seja, há um compromisso de Deus com a sua palavra. Há um compromisso de Deus com esta revelação escrita. Há um compromisso de Deus
com a doutrina que esta palavra ensina. Então, quem conhece a revelação escrita, conhece a verdade de Deus. Amém? Então, tópico primeiro, a verdade de Deus é conhecida, sem dúvida alguma, comprovada agora pelos versos, e porque já sabíamos que é conhecida em primeiro lugar pela palavra revelada, escrita para nós. Segundo lugar, pelos sinais. Os sinais de Deus são maiores do que qualquer outro sinais. São impossíveis para o homem imitá-lo. E eu quero dizer isso porque nós conhecemos e reconhecemos que existem 3 fontes, de maneira simples colocando, de atuação de sinais ou, enfim, de coisas que nós, como seres humanos, evidenciamos, reconhecemos no nosso dia. Fontes estas são: Deus pode fazer, pode obrar, pode manifestar-se. Segunda fonte, a manifestação natural daquilo que, ao Deus criar, ele pôs a natureza que ele criou para caminhar sozinha. Ele fez uma máquina perfeita e que ela caminha só nesta perfeição. Claro, houve um princípio, mas hoje o homem até, em parte, não reconhece a Deus porque a máquina caminha sozinha. E dentro dela existe este homem que tem a capacidade de raciocínio, não é isso? E que também é inteligente e que também pode fazer determinadas coisas, e o homem, portanto, na sua naturalidade ou a natureza das coisas criadas, podem trazer sinais. Há também um reino ou uma realidade espiritual que a Bíblia chama de trevas. A Bíblia fala de Satanás, a Bíblia fala das trevas, a Bíblia fala deste reino inimigo ou contrário às coisas de Deus, menciona manifestações futuras, como fala do anticristo e coisas como essa, e nós entendemos, desde a tentação de Jesus, em verdade algumas coisas no Antigo Testamento também, né? Mas na tentação de Jesus, aquele que se levantou para tentar a Jesus, enfim, nós entendemos que há uma espiritualidade maligna, sim? Então, quando nós falamos de sinais, o outro lado, ou o ser humano, ou o lado maligno, podem operar sinais. Mas a verdade de Deus é conhecida porque os sinais de Deus são maiores e muitos deles são impossíveis para os homens. Então vamos colocar alguns versículos bíblicos. João capítulo 20, versículo 30 e 31. O texto diz o seguinte: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, João, o autor do livro que nós estamos estudando neste trimestre, ele termina já no finalzinho do seu livro dizendo isso. Ele diz: olha, se eu tivesse que escrever todos os sinais que Jesus operou, não daria nestas poucas páginas que eu estou escrevendo. Mas eu selecionei estes sinais porque eu tenho a intenção que todos que leiam, entendam, creiam que Jesus é o Cristo e, crendo, tenham vida eterna em seu nome. Ora, mas nestes sinais selecionados por João, ele selecionou alguns que são impossíveis aos homens. No caso da ressurreição de alguém que morreu, isso é algo impossível, homem algum pode fazer. E nós vemos um outro exemplo muito interessante no Antigo Testamento, e eu vou te levar lá agora, Êxodo capítulo 8, versículo 6, 7, depois o 18, diz o seguinte o texto: E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Versículo 18 agora. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Que eu quero lembrar a você e a mim com este texto, que quando Moisés foi falar a Faraó, dizer a Faraó que o seu Deus estava mandando que ele liderasse o povo para adorá-lo fora do Egito, e Faraó com certeza não concordou com aquele assunto, né? Você sabe, o coração estava endurecido, pelo contrário, né? Estava muito endurecido contra o povo de Israel, estava fazendo até mais apertado o seu jugo ali, o seu cargo como escravos no Egito.
Mas o que aconteceu? Deus disse a Moisés, vai e eu vou te dar sinais. E quando ele operava sinais, Faraó na mesma hora virava-se para os seus magos, para os seus astrólogos, para pessoas que moviam com artes espirituais ocultas. O mesmo ocultismo, a mesma raiz espiritual do ocultismo de hoje, do paganismo de hoje, espiritualmente são todos uma mesma coisa. Não existe dois reinos espirituais do mal, nem dois ou três do bem. Só existe aquilo que é de Deus e da luz e aquilo que é das trevas e de Satanás. Mas Faraó, que tinha os seus magos, os seus encantadores, falou para eles, e vocês vão fazer o quê? Não é? Vamos provar aqui que se os nossos deuses ou o que quer que chame, e eles ali faziam as suas mágicas e podiam imitar muitas vezes aquilo que Deus operava por mão de Moisés. No entanto, nós vimos aí, no capítulo 8, versículo 18, que no caso desta praga, os magos tentaram da mesma maneira que outras vezes, mas não puderam mais. Então, o que nós observamos, num certo sentido, eu vou ser honesta com vocês, me condói a mim, porque eu gostaria que não existisse nada extraordinário do outro lado, para que as pessoas, ao verem algo de Deus, se separasse ali. Mas, infelizmente, nós vemos em igrejas, às vezes até evangélicas, enfim, aonde a operação de algo não é necessariamente da parte de Deus. Às vezes vemos isto fora das igrejas também, com certeza, enfim, lugares onde outros espíritos são chamados a operar. E nossos filhos, em verdade, são expostos a estas coisas desde a sua infância, aqueles que veem qualquer tipo de desenho animado ou filmes preparados para criança. Então, nós vemos que existem sinais sobrenaturais que acontecem e são feitos. Mas eu quero nos lembrar neste dia que Deus, a verdade de Deus, ela é conhecida pelos seus sinais também. Não é à toa que ele deu os sinais. João diz, ele fez e fez muito mais, mas estes que eu escrevi é para que todos que leiam creiam nisso. Ou seja, há sinais que o homem tem que concluir, só Deus podia fazer tal coisa. Não só eles são maiores, mas são impossíveis. E Deus faz para ajudar o homem, é o que eu entendo aí no Novo Testamento claramente, o que João, o evangelista, diz. Que entenda, que conheça a verdade de Deus. Que o Deus que nós servimos não é de prata, nem de ouro, nem de madeira. Não é um Deus mitológico de uma história inventada humana, mas é um Deus real, todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, um Deus que vive e que opera maravilhas, como desde o princípio do nosso tempo. Em terceiro lugar, a verdade de Deus é conhecida pelas evidências. E do mesmo jeito que eu falei das coisas espirituais malignas, a ciência entra, e nós vamos falar um pouquinho disso no segundo tópico, excelente esse tópico, muito interessante, muito interessante. A ciência tenta trazer evidências humanas. Nós, como eu disse, a natureza, Deus criou e o ser humano hoje tem capacidade de evidenciar muitas coisas. Mas as evidências de Deus, aleluia, que comprovam a verdade de Deus, são irrefutáveis. O homem tenta, eu até li um livro recentemente falando, o título Eu não tenho fé suficiente para ser ateísta, e estes dois apologetas, doutores em apologética, Norman Geisler e o Dr. Frank Turek, escrevem esse livro, trazendo-nos um conhecimento extraordinário sobre as realidades científicas e aonde os cientistas maiores deste mundo chegaram a um ponto que eles não podiam dizer outra coisa a não ser existe um pensamento, alguém que tem cabeça. Não foi o acaso. Einstein queria, ele até disse, olha, me acabo, porque eu dá vontade de me acabar, porque para mim era para provar que vem obra do acaso o universo que nós vivemos. Mas eu tenho que dizer que não é obra do acaso. Ou seja, as evidências da ciência, elas existem, mas a verdade de Deus, ela é conhecida pelas evidências justas, honestas, ok? Evidências. Evidência é o que se pode verdadeiramente ver, não é manipulação, é evidência. Então, as evidências que existem em todas as áreas provam a verdade de Deus. Por quê? Porque ela é a verdade. Amém? Irrefutáveis. João, capítulo 9, versículo 32 e 33, o texto diz, desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença.
Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Então este testemunho você vê aí das pessoas falando. Desde o princípio nunca se ouviu, ou seja, as evidências do milagre irrefutáveis comprovam a verdade de Deus. Como eu disse, mesmo no meio cristão, mesmo no meio pentecostal, nós podemos dizer, houve milagre. Mas vamos olhar. Porque no meio, infelizmente, eu tenho um livro que comecei a ler e me entristeci tanto que parei. É um livro que conta os 100 anos de história do pentecostalismo. Estes últimos 100 anos de história, e são tantas coisas que estão contrárias ao Pentecostes e ao pentecostalismo bíblico que me trouxe tristeza, porque eu sou pentecostal e não vou deixar de ser. Porque os erros de alguns não diminuem, não podem tirar a verdade de Deus. Deus foi quem planejou esse assunto de batismo com o Espírito Santo, de dons para a igreja. Podíamos provar mais uma vez, não é o caso agora. Mas este assunto de pentecostalismo é de Deus. Isto não é movimento Azusa Street, isso é movimento de Deus que falou, prometeu no Antigo Testamento. Jesus disse, vai chegar e eu vou ter que subir para enviar, e o Espírito enviou. E ele disse, isso não é só para vocês, é para os que vêm seguindo também, né? Mas com isso nós vemos, através de algumas manipulações, através de algumas problemas espirituais, doutrinários, que as duas coisas caminham juntas também, manifestações que não são de Deus, não são averiguáveis. Hoje nós vemos, está para todo lado na internet, profecias e movimentos que qualquer pessoa de bom senso que não esteja enganado por qualquer motivo que seja. Difícil a gente falar sobre isso, mas é a realidade. Você se pergunta, mas uma multidão de gente segue, está lá, pessoa ou outras pessoas recebendo aplauso de dons ou de manifestações espirituais e etc. E falamos que existe dentro deste contexto religioso nosso e com certeza fora também dentro de uma espiritualidade fora das realidades das coisas de Deus, né? Mas aquilo que é de Deus é irrefutável. Amém? Então a moda do dente de ouro, ou a moda disso, daquilo, do cai, do isso, para a direita, para a esquerda, pode passar e não tem propósito em si mesmo, mostrando que Deus não tem nada a ver com isso. Aleluia. Mas um cego de nascença que voltou ao ver. Alguém disse na Bíblia, registrado porque Deus o quis que fizesse. Nunca na história, jamais alguém fez isso. Para quê? Para que o homem conhecesse por estes sinais a verdade de Deus. E o evangelista João, servo amoroso, disse, eu escrevi para que vocês possam crer e ter nele, nesta fé, tendo crido, possais alcançar a vida eterna. Este é o maior presente de Deus para nós. E é para isto que os sinais devem ser, e nada mais. Aleluia. Porque para isso diz João, que ele assim o escreveu. João capítulo 11, versículo 43 e 44, outros destes sinais irrefutáveis, e tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Então o que nós vemos aqui? O milagre da ressurreição de Lázaro. Lázaro morreu depois. De novo, ficou velho, sei lá, não conta a Bíblia a história dele, porque Jesus morreu antes, né? Mas ali estava, aquele amigo tinha morrido, chegou tarde demais, até a irmã desesperada. Mas Jesus tinha um propósito, e qual é o propósito? Aleluias! Não só trazer a vida a Lázaro para que as irmãs ficarem felizes, não, irmãos, claro que não, porque Lázaro voltou a morrer. E eu não sei quanto tempo depois, pode ter sido de velhice, pode ter sido mais cedo. Mas para evidenciar que ele, o Cristo, aleluia, tinha acesso a rogar ao Pai, que aquela alma saísse do lugar aonde as almas estão, aleluia, e voltasse ao corpo e voltasse à vida. Milagre como esse, ninguém pode fazê-lo. Eu vou fazer um parêntese. Não sei se vocês já ouviram aqui nos Estados Unidos. É quase uma moda, porque há uma igreja que era uma igreja, agora é um movimento, né, que traz à tona este estilo de milagres. Até vão no cemitério, não sei se você sabe disso. Vocês cantam, e eu canto, eu não canto mais, né? Mas a música dessa igreja, chamada Betel,
é uma das maiores, se não a maior dentro deste movimento, porque eles estão por trás de um movimento. E houve casos aqui, pelo menos 2, e um deles maior do que todos, que foi a mídia por todo lado, né, que eles oraram pela ressurreição de uma criança, e eles oram por ressurreição, eles têm uma escola de profeta e de ministros e etc. E de coisas evidentes, irmãos, ainda estou para ver. Manipulações, e eu vou falar com toda a ousadia, eu não tenho medo não, porque é a verdade. A verdade de Deus, ela é conhecida. E eu sou pentecostal e creio no que Jesus fez e creio em Jesus fazendo isso hoje. Porque já ouvi de fontes de crédito. Mas neste caso mesmo, oraram, fizeram um movimento, todo mundo, e aí cantor e artista e crente do outro lado do mundo tá morando, vai ressuscitar o menino. Até que se passaram os dias, não tinha mais como manter. Sepultaram o menino porque não veio a vida de volta. Eu não estou dizendo que Jesus tenha que fazer ou não tenha que fazer. Ele faz hoje ainda. Porque eu disse a você, eu não vi ressurreição não, já vi outros milagres. Mas já ouvi de fontes de crédito. De gente que já viu nos dias de hoje, no tempo em que eu estou viva. Ok? Então não é que eu não creio. Mas eu sei e conheço pelas doutrinas, porque a Bíblia faz isso. No trimestre passado, muitos estão jogando pé, porque foi demais, porque foi isso aqui e tal, e a gente aprendeu. Eu sei, foi um pouco difícil. Mas eu aprendi coisas que eu vou levar para mim, porque aquilo que eu já cria, já entendia, ao estudar eu achei mais comprovação bíblica do vínculo das doutrinas com as coisas que estão para o lado de fora. Então nós comemos este evangelho de dizer, de mandar, de comandar, de declarar o evangelho Betel, de que Deus só faz tudo para nós e é o Deus do malalalá. E este Deus da palavra é um Deus de temor, aleluia. E as evidências do que é de Deus, as evidências do que é de Deus são irrefutáveis. Romanos capítulo 1, versículo 20 e versículo 25 diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, como nós dissemos, não vamos nos alongar, o assunto da ciência. O homem, pela sua inteligência, é capaz. Porque a Bíblia diz, o céu manifesta a glória de Deus. E os homens, quanto mais encontram esta manifestação, mais deviam dizer verdadeiramente, vamos adorá-lo. Mas ao dizerem, não há como sair da nossa teoria, nós ainda dizemos, ficamos com uma teoria sem prova, mas não aceitamos a Deus. Honramos mais ao homem perecível, mas não aceitamos ao Deus Criador. Isso é o que o texto de Romanos diz. Mas as evidências de Deus, aleluia, do Deus que nós servimos, são irrefutáveis. Então nós conhecemos a Deus sim, pela doutrina, pelos sinais e pelas evidências. Em segundo lugar, a verdade de Deus, ela é superior. Ela é superior à filosofia, que busca os porquês, né, da vida humana. Ela é superior à ciência, porque a verdade de Deus é do Criador que fez todas as coisas. E a verdade de Deus é superior ao esoterismo ou ao mundo espiritual. Nós usamos palavras que o comentarista da lição usou, né? E nós aqui estamos trazendo alguns textos e fazendo essa colocação, como dissemos, numa disposição mais pedagógica. Então, a verdade de Deus é superior à filosofia. A filosofia é o estudo, em poucas palavras, né, dos porquês. Não é? Por que o homem, acerca da vida, do porquê da ética e todas estas porquês das perguntas mais interiores, das razões, do que move, não é, a vida do homem em todas as suas estruturas, é estudado pela filosofia, e a verdade de Deus, que é conhecida pela sua palavra, ela é superior. Romanos 5:12 explica isso aí. Por quê? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, que explicação é essa, irmã?
é que o porquê de muitas coisas que nós como filósofos, nós como seres humanos, nós como jovens, nós como pais, nos perguntamos, a Bíblia diz, entrou o pecado no mundo por um homem e passou para todo mundo. Nós estamos sofrendo fruto de uma praga, no melhor dos sentidos, de uma enfermidade espiritual chamada pecado, que nos distanciou espiritualmente de Deus. Queremos paz? Queremos alegria, queremos ter os porquês profundamente que nós sintamos paz de volta. Há que religare, há que encontrar-se, né, com Deus de volta, porque Ele é a parte que nos falta. Nós fomos criados para sermos a imagem de Deus e esta imagem foi corrompida porque estamos, por causa do pecado, apartados de Deus. Então a filosofia questiona os porquês e nós, como seres humanos, estamos tateando em tudo que somos apresentados para descobrir, mas a palavra de Deus, a doutrina de Deus, o que se é conhecido de Deus, ou seja, Deus diz pra gente o porquê. De muita coisa que vocês estão batendo na cabeça. O problema é o pecado. Mateus capítulo 15, versículo 18 e 19 diz: mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, Jesus aí é confrontado acerca de alguns usos e costumes dos seus discípulos, maneira de atuar, e ele diz, não, o problema não é isso aí não. O problema do homem está no seu coração, porque é do coração dele que sai tudo isso, e aí você junta uma coisa com a outra. Por que o coração do homem está cheio disso? Porque o pecado reina. Lá, Lucas capítulo 6, versículo 45, o texto diz, é Jesus, né? Neste texto, primeiro foi Paulo, os outros dois, Jesus falando. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Então nós perguntamos, por quê? Por quê? Por quê? A filosofia estuda, tateia os porquês. E Deus, na sua palavra, nos dá algo que responde 60, 70, 80, 90% destes porquês, ou até mais. E é a realidade do pecado no mundo e no coração do homem, e esta separação de Deus. A verdade de Deus é superior à filosofia, mas em segundo lugar, ela é superior à ciência. Por quê? Porque Deus é o criador da ciência. Eu achei lindo a descoberta minha, não gosto de física, não gosto de física, mas eu acho interessante a ciência e a física como parte dela, porque a ciência na sua origem mais simples, ela é observadora. Ela não tem em sua essência a criação de nada, mas a observação das coisas como são e a teorização das mesmas. Ou seja, alguém começou a jogar uma peça e viu que aquele caía na mesma velocidade, ou dependendo da massa, e eu já falei para você que eu não gosto de física, né? Então não vou lembrar nem dessa fórmula, que é a mais simples aí da física, né? Então, alguém observou e aí fez as medidas lá, como é que funcionou a comprovação, a observar pesos diferentes, etc. E descobriu que a aceleração era sempre igual. E descobriu, então, que havia uma força, né, chamada força da gravidade. Isso tudo foi achado por observação. Quem vai num laboratório de física, né, principalmente quem começa a estudar, nos princípios são sempre aqueles mesmos experimentos, né? E as coisas se repetem. E até quando você vai, eu li este livro aí que eu falei, né, que fala de estudos de física espacial, que me deu dor de cabeça só de olhar para o nome daquilo ali, mas queria ler porque eu queria, enfim, olhar o lado espiritual, ensinar sobre o assunto. E realmente dá dor de cabeça, mas evidencia, irmãos, evidencia que aquelas teorias são aplicáveis a tudo que Deus criou. E por que tudo é assim e segue estas regras? Que o homem é orgulhoso em dizer que são leis e dizer a lei da natureza como se ele tivesse algo a ver com isso. Foi Deus, o grande Criador, quem fez todas estas coisas. Algumas desses achados, pela lógica da criação, estes homens cientistas disseram, olha, se isso é verdade, tem
tem que haver tal coisa. Eu não entendo nada, eu estava lendo dos escritos deles. Mas pelo menos a lógica dos escritos deles eu entendi. O que eles diziam? Olha, se isso tem que ser assim. Mas a tecnologia na época destes que concluíram, na verdade foi Einstein, realmente o homem era um gênio, viu, irmão? Ele disse, então tem que ser assim, para isso ser verdade tem que ser assim. Mas a tecnologia na época não podia comprovar. Anos depois, 16, 20 e poucos anos depois, que mandaram uma coisa para o espaço lá e tiraram foto de não sei o quê. A bendita da foto provou o que tinha que ser. Por que ele sabia que tinha que ser? Aleluia! Porque o Deus Criador criou tudo com ordem. E o homem deu capacidade, e o homem entendeu. Olha, tudo isso aqui funciona desse jeito, então tem que ser assim. Por quê? Porque o nosso Deus é criador. Então, a verdade de Deus é superior à ciência. Por quê? Porque o nosso Deus é criador de tudo aquilo que a ciência descobre. A ciência não faz. A ciência, se é verdadeira, vai descobrir o que Deus fez. Quantos podem glorificar o nome de Deus? Gênesis capítulo 1, versículo 1, o texto conhecido diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Jó capítulo 38, o texto é longo. Se você ler estes 2 capítulos, Deus dá um sermão abençoado em Jó, antes de abençoar o homem, né? Aleluia! Mas algumas dessas palavras aí lindas vamos deixar para você aí, versículo 28 ao 33, a chuva, é Deus perguntando para Jó, porventura tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem gera a geada do céu quando debaixo de pedras as águas se escondem e a superfície do abismo se coalha? Ou poderás tu ajuntar as cadeias do 7 estrelo ou soltar os atilhos do Órion? Ou produzir as constelações a seu tempo e guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Ou podes dispor do domínio deles sobre a terra? O que nós vemos aí é que todas essas coisas que nós achamos normais do dia a dia, do orvalho, da geada, das constelações. A gente olha para o céu, né? Eu não gosto dessas coisas. Tem gente que gosta, né? E de saber e ver as constelações e etc. Enfim, Deus coloca na cara de Jó, quem é que me deu sabedoria? Quem é que me ensinou? Quem é que me disse o que fazer? Aleluia! Deus é o Criador, a ciência somente observa. Lamentações 3:39, o texto diz, de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Então, o problema que nós temos, tanto na realidade emocional, psicológica do homem, como as realidades da natureza, convulsões, segundo a Bíblia Sagrada, tudo isso é fruto de uma realidade de pecado, mas a verdade de Deus é conhecida por esta palavra e ela é superior à filosofia, ela é superior à ciência e, em terceiro lugar, sem dúvida alguma, ela é superior ao esoterismo, a um mundo espiritual. Há uma realidade hoje que está tomando conta da humanidade, chama-se espiritualidade. E para minha tristeza, isso aqui nos Estados Unidos já é bem mais normalizado pelo cristianismo progressista e os seus artigos, livros e pessoas de influência que estão movendo este lado de um esoterismo dentro do cristianismo. Já está bem mais avançado, mas para minha tristeza eu já vi vídeo no Brasil de uma moça, esposa, ela é teóloga, esposa de um teólogo também, não só são pastores numa igreja carismática, mas também tem uma escola de teologia que é para muitas pessoas e conhecida e reconhecida, não é? E estão já ensinando no Brasil sobre esta espiritualidade, começando a trazer essa normalização de a movimentação de aprendizado de espiritualismo que não está, em verdade, sendo fruto do Evangelho e do Espírito de Deus, segundo a Bíblia Sagrada. Mas existe um mundo espiritual? Existe manifestação? Existem vibrações? Essa história de quantum e toda esta coisa é ciência? É esoterismo? É o que, irmão? O que é tudo isso? Existe isso? Acontece alguma coisa? Muitas pessoas que já vieram de lá e hoje são crentes dizem existe. Como os magos do Egito também puderam fazer algumas coisas.
Mas o que eles testificam, primeiro, é que é uma vida miserável. Segundo, é que é uma vida de engano. É como que te dá para te manter e você vive aquela dependência cansativa daquele negócio, mas é algo que te traz uma dependência e não liberdade, não é? E funciona, eles dizem esta palavra, eu vi pelo menos de 3 pessoas, ele diz, funciona até não funcionar mais. Enfim, eu não quero entrar em detalhes sobre isso, mas dizer para você lembrar que há uma verdade no esoterismo. Mas a verdade, quando eu digo verdade no sentido de atuação, alguém pode dizer, não, mas eu vi que aconteceu. Aconteceu comigo. É verdade, ele não está mentindo. Mas a verdade de Deus, que vai nos ajudar a comprovar a origem, ela é superior. Porque o que é de Deus é superior, aleluia. E o caminho de Deus é para cima. É para o céu, é para a luz, escute esta palavra em nome de Jesus, é para a liberdade. Os de cá estão dizendo, vocês são aprisionados, mas quem saiu de lá diz esta palavra com muita evidência, dizia lá é que eu era preso, agora eu sou livre. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 15, diz, então a serpente disse à mulher, o que disse? Certamente não morrereis. Mentirosa. Serpente mentirosa, diabo mentiroso. Deus disse, vai morrer. Ela diz, não vai morrer, certamente. Aí Deus diz, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O esoterismo começou a existir no mundo ali, no Éden, usando aquela serpente. E o espírito que movia e falava pela serpente disse contra a verdade de Deus. O mesmo espírito que em toda sessão esotérica, sendo dentro de uma parede dita evangélica ou num centro de macumba, vai falar contra a palavra de Deus. Então, crente, acorda, conheça a palavra, ame a palavra, guarde no coração a palavra, porque ela nos salvará do engano. Aleluias! Porque a serpente ou o espírito que a movia disse certamente, não morrerás. Era a verdade de Deus que ele estava botando para baixo. No entanto, quando Deus entrou para falar à mulher, para falar ao homem depois de ter pecado, ele diz, aqui está a maldição para o pecado, mas eu farei tal coisa, aleluia. Eu levantarei um que ferirá a cabeça deste espírito, aleluia. E esta vitória já foi garantida, porque o nosso Jesus ressuscitou. E o resto do que há de cumprir agora é só tempo de história, porque a vitória contra a morte, ele já garantiu para nós, aleluia. Efésios capítulo 6, versículo 11 a 13. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E tem crente que diz, não tem diabo não. Ah, que Bíblia você está usando, irmão? Porque não temos, diz a palavra, que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Escuta, por favor. Oh, aleluia, escuta, por favor. Isso aqui não é para fazer cinema pentecostal, de dizer de briguinha com o diabo, com o demônio, porque os milhões no meu celular, quando eu abro para ver pastorzinho tal, fazendo de lutinha tal, falando de espírito, eu sei que existem as trevas, mas o texto diz, a nossa luta é contra elas, mas não é em cinema, não, é tomando a armadura de Deus para resistir. A armadura de Deus que ele vai listar ali, que é baseada nesta palavra, para que nós, depois de tudo, fiquemos firmes nele. Não é sendo declaradores, heróis, fazedores desta movimentação, irmãos, não precisa de nada disso. Eu gosto de ouvir os testemunhos de um antigo. Daqui a pouco nós vamos liberar aqui no canal uma entrevista que nós fizemos com um professor. Hoje ele é professor, inclusive de escatologia, pastor Serafim, não é isso? E ele, na sua entrevista comigo, contou um testemunho. Eu gosto de ouvir testemunho como esse, aleluia. Depois você vai assistir a entrevista.
Porque é assim que Deus faz. Mas na era do mundo cinematográfico e do mundo da ilusão dos crentes, vendem a batalha espiritual misturada com o esoterismo. E nós temos comprado esta realidade. Queridos, há uma realidade espiritual estranha, que não é de Deus. E é pela palavra e pelo Espírito de Deus que nós encontraremos discernimento. Mas a verdade de Deus, ela é superior. Terceiro tópico, a verdade de Deus liberta. Simples, ela liberta da escravidão do pecado, ela liberta da condenação eterna e ela liberta da persuasão ou do engano de Satanás. A verdade de Deus liberta da escravidão do pecado, Romanos 6,14 diz o texto. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então o pecado tem domínio sobre crente? Crente peca? Pode pecar? Claro que sim, mas domínio não tem mais. Peca porque fraquejou. Peca porque não está alimentando a vida espiritual. Mas não há um domínio, enquanto para o mundo quem está aprisionado pelo pecado, há domínio, o crente não, porque a verdade de Deus liberta. João 8,34. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Romanos 6, 17 e 22 diz, mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina, a que fostes entregues. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Por que eu repeti 3 vezes a doutrina? Porque nós éramos servos do pecado, é o primeiro ensino do texto. Mas nós obedecemos a palavra, o arrependimento traz a obediência à doutrina que nos foi entregue, e a doutrina é o caminho de Cristo, é o ensino da palavra de Deus. Mas hoje nós estamos pregando uma liberdade espiritual sem palavra. Não existe. É espiritualidade. A palavra dos crentes antigos podia ser simples. E, na verdade, o evangelho é simples. Não precisa de muita teologia, não. Não se engane. Não entenda, não mal entenda o que eu estou dizendo, não. Eu não estou dizendo que é necessário de muita teologia para que haja liberdade espiritual. Não. Mas tem que haver a palavra. Não é manifestação espiritualista, é uma manifestação baseada naquele que trouxe a revelação da vitória e da libertação. Aí Paulo agora então diz, mas agora libertados do pecado, fostes fervos, servo de Deus, e o fruto do servo de Deus está aí. Interessante, né? Quer saber se é de Deus? Olha o fruto. Irmão, quem pode dar glória a Deus que Deus está falando conosco? Privilegiado, eu e você, porque Deus está falando conosco. Às vezes nós nos questionamos. Um diz que é de Deus, o outro diz que não é de Deus, isso e aquilo. A Bíblia nos ensinou agora. Quer saber se é de Deus? Olha o fruto. A irmãzinha que foi cheia, o irmãozinho que caiu para trás, o irmãozinho que foi liberto disso ou daquilo, que participou daquele ou daquele seminário lá não sei aonde, da igreja tal, fulana de tal, e pá de cá, papapá. Olhe para o fruto, porque diz a palavra de Deus, quem é liberto do pecado é feito servo de Deus. O sujeito quer servir a Deus, aleluia. E o fruto é para santificação, mudou a maneira de falar, mudou a maneira de vestir, mudou a maneira de se comportar. E o fim é a vida eterna. Liberdade da escravidão do pecado. A verdade liberta da condenação eterna. Romanos 6 e 23. O texto diz, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 diz, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então, a liberdade da condenação eterna veio com um preço que ele levou sobre o madeiro.
A liberdade ou a verdade de Deus liberta da escravidão do pecado, da condenação eterna, mas a verdade de Deus liberta da persuasão, do engano, da mentira de Satanás. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25 e 26, o texto diz: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. A verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. Então Paulo diz ao obreiro: ensina, meu filho, com mansidão. Mesmo a estes que agora estão resistindo, estão persuadidos por Satanás, estão enganados por Satanás, continue ensinando com amor e mansidão, para ver se Deus lhe dá arrependimento para conhecerem a verdade. Aleluia! A verdade de Deus liberta, é o que o versículo seguinte disse, porque estes estão presos pelo engano de Satanás, mas se reconhecerem a verdade vão despertar, vão ser desprendidos dos laços do diabo. Queremos vitória espiritual na nossa casa. Queremos vitória espiritual na nossa congregação. Não é necessário show, é necessário a palavra da verdade. Aleluia. Estudada, amada, vivida e pregada. Aleluia. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Tá vendo, professor, que bênção nós temos? Que nós devemos que sempre estudar a palavra. É parte do nosso trabalho. É bom demais. Temos o privilégio de compartilhar a palavra com alguém. Temos o privilégio de sermos usados por Deus para ensinar, para trazer este caminho da verdade que liberta. Quem liberta não somos nós, não é o nosso pastor, não é a nossa denominação, é Jesus, é a verdade. Aleluia. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então há uma persuasão, uma mentira, um enganador, um adversário. No entanto, a verdade de Deus liberta, aleluia. Mantém você num alto refúgio, aleluia. Guardei, disse o salmista, a tua palavra escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Que Deus ricamente abençoe você. Eu pensei que essa seria uma aula simples, rápida, como sempre. Meu esposo às vezes aqui até ri, né? Porque eu sempre digo, olha, essa vai ser de 30 minutos. Mas eu agradeço a Deus, eu não posso pecar contra o meu Deus, porque muitas vezes nós viemos aqui entregar, falar, explicar coisa, né, humanamente, na explicação pedagógica, mas Deus nos usa pela graça de Deus, e não usa só para você, não, usa para mim. Eu saio daqui abençoada, cheia da graça de Deus, alimentada pela graça de Deus, aleluia. E é assim que nós devemos cumprir aquilo que nos foi dado nas mãos para fazer. Você pode não ter a mesma expressão que eu tenho, e isso não faz diferença nenhuma. Mas o Espírito que opera em nós, este é e deve ser o mesmo. Assim que pelo Espírito do Senhor, Deus use a você, em nome de Jesus. Deus continue usando a mim aonde Deus me der. Um púlpito, um auditório, um lugar longe do meu país de origem. Estamos aqui gemendo quando encontramos, falamos, ensinamos. Estamos aqui fazendo a obra do Senhor, aleluia. Mas dono da obra, aleluia, é quem nos capacita e nos usa aonde nós estamos. Então, por favor, orem por nós e nós continuaremos orando por você. E que Deus te use em nome de Jesus. Amém.